Olá, bom dia. Bom dia, sexta-feira, 7 de dezembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Em Belo Horizonte, um projeto de cozinha experimental dá dicas de consumo consciente. E ainda, hoje é dia de você saber tudo o que acontece no mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A proximidade do Natal costuma despertar a solidariedade nas pessoas. Nessa época do ano também é comum aumentar o número de pedintes nas ruas em busca de doações mais generosas. Em Brasília, o governo reconhece o problema e especialistas alertam que as doações não resolvem a situação de quem vai para as ruas mendigar. Alojados em barracas cobertas apenas por lona de plástico, pedintes ocupam as principais vias da capital do país. A maioria mora em cidades do entorno e vem a Brasília para conseguir doações. Algumas famílias com crianças pequenas passam dias vivendo em acampamentos sem qualquer estrutura, situação que se agrava com a chegada do Natal. O governo do Distrito Federal reconhece o aumento no número de pedintes nessa época do ano e alerta sobre a importância de que as instituições especializadas em inclusão social sejam procuradas para que possam atender as famílias em situação de rua. O objetivo não é coibir, mas é promover e proteger socialmente essa população. Então, com os centros de referência especializados da assistência social, especialmente o que é para a população em situação de rua, é possível realizar um acompanhamento e promover articulações necessárias com os órgãos envolvidos nessa questão social, seja da própria assistência social, seja saúde, educação, habitação, segurança pública. Por meio dessa articulação, a gente poder promover essas famílias e incluí-las nos programas sociais e nas políticas sociais. Especialistas explicam que, além do aumento do dinheiro circulando no comércio por causa do pagamento do 13º e das compras de Natal, as pessoas tendem a ficar mais solidárias e acabam fazendo doações. Para este sociólogo, apenas o ato de dar esmolas não é capaz de resolver a situação dos moradores em situação de rua. Políticas integradas são necessárias para enfrentar a situação e garantir cidadania. Tem uma relação com a estrutura da desigualdade e com a conjuntura econômica do desemprego e também com a situação do Natal. As pessoas podem ter um valor humanista e colaborar, mas do ponto de vista estrutural não muda nada. O que é importante é uma política de emprego de longo prazo, porque as pessoas, elas entram e saem da rua, na sua maioria. Em Belo Horizonte, um projeto de cozinha experimental dá dicas de consumo consciente. As pessoas aprendem a reduzir o desperdício com o aproveitamento integral dos alimentos. As receitas são diferentes, mas bem saborosas. Farofa com casca de abacaxi e talos de legumes e verduras e suco de abacaxi com inhame. Na oficina de aproveitamento integral dos alimentos, nada é desperdiçado. A iniciativa é do Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que ensina uma maneira mais sustentável de consumir os alimentos. Na hora de fazer a farofa, por exemplo, a casca do abacaxi é batida no liquidificador. A ideia é aproveitar todos os nutrientes e deixar a farofa mais crocante. Os talos, que antes iam para o lixo, também são usados. As práticas sustentáveis, além de contribuir com o meio ambiente, contribuem também com a saúde da população. Muitas vezes o nutriente do alimento, ele concentra mais na casca, na semente, nos talos e também nas folhas e são muitas vezes descartados. Os cursos são gratuitos e realizados mesmo quando as turmas são pequenas. Desde o início do ano, mais de 400 pessoas já participaram das oficinas do Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Uma novidade para as alunas, que sempre descobrem algo novo, mesmo com anos de experiência na cozinha. Sempre tem uma coisa nova a receber aqui e aprender mesmo. Caneca, xícara,
tigela, bandeja, Está na hora de revisar os sinais. caneca, xícara, tigela, bandeja. Veja agora as notícias do mundo. Israel confirmou a retomada do projeto que vai construir 3.000 casas em uma das áreas mais sensíveis da Cisjordânia. A região, conhecida como E1, é reivindicada pelo governo palestino. O novo plano de assentamento israelense foi criticado pela comunidade internacional. O projeto é uma reação ao reconhecimento da Palestina como Estado observador nas Nações Unidas. O jazz perdeu um de seus maiores nomes. O pianista e compositor Dave Brubeck, que sofreu uma parada cardíaca às vésperas de completar 92 anos. Brubeck inovou o estilo com composições arrojadas e de divisões rítmicas complexas. Considerado uma lenda, o pianista recebeu o Grammy pelo conjunto de sua obra em 1996. Oscar Niemeyer testemunhou os fatos mais importantes deste e do século passado. Já tinha 62 anos quando o homem pisou na Lua. Sofreu com 2 guerras mundiais e em todo o período da ditadura militar. Viu o Brasil ser campeão do mundo no futebol por 5 vezes e viveu uma vida inteira de lucidez, como a que demonstrou recentemente numa de suas últimas entrevistas. A presidente Dilma está caminhando bem, o Brasil crescendo, se organizando, o Brasil maior ainda. Homem generoso, fiel à família e às amizades, preocupado com o desenvolvimento do país. Oscar Niemeyer viveu a longevidade apaixonado pela cidade onde nasceu, o Rio de Janeiro. A beleza que existe. Do bairro das Laranjeiras, herdou o time do coração, o Fluminense, e foi apaixonado pela boemia carioca. Só conseguiu se formar na Faculdade de Belas Artes aos 27 anos de idade. Niemeyer teve uma filha, Ana Maria, que faleceu em junho de 2012. A família soma 5 netos, 3 bisnetos e 4 tataranetos. Viúvo, em 2006, casou-se com a secretária Vera Lúcia. A vida é mulher do lado, seja o que Deus quiser. Pelo mundo, o arquiteto do concreto armado estava sempre bem na fotografia, ao lado de personalidades políticas. O mais importante não é ser um arquiteto, não é ser uma pessoa famosa. O mais importante é ser humano. Maria Prestes, viúva de Luiz Carlos Prestes, agradece a ajuda que veio de Niemeyer nos momentos mais difíceis para a família. Em 45, quando Prestes sai da prisão, ele falou, conversando com o Niemeyer, que estava precisando de um escritório. E o Niemeyer disse, olha, a partir de agora isso aqui passa para vocês. E depois, na Gávea, esse apartamento em que eu moro, ele comprou e doou para o Prestes. Bem-humorado, convicto e corajoso, a não ser pelo medo de viajar de avião. Parece um amigo do Oscar que de vez em quando o Oscar passava assim e dizia, fulano, vamos... Eu vou ali ver um terreno ali em Petrópolis, não sei o quê. Pegava o sujeito vinha de bermuda, assim, ele enfiava no carro, levava o cara para Brasília, ficava uns 15 dias. Entre os companheiros de uma vida dedicada à política estão Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Foi a pedido deles que Niemeyer desenhou a Passarela do Samba. Poucas pessoas lembram que o sambódromo tinha uma função social incrível, porque tem 200 salas de aula embaixo, tudo vocacionado para o desenvolvimento de um povo. Niemeyer foi, provavelmente, o maior utopista da história do Brasil. Todo mundo aqui conhece as obras de Oscar Niemeyer, só que mais popular do que ela se tornou o
próprio arquiteto, que até um dia desses era visto esbanjando saúde ao chegar para trabalhar nesse prédio aqui no escritório dele, do bairro de Copacabana. E para quem se acostumou a vê-lo pelo bairro, mais do que o filho ilustre, ele representava a imagem da simplicidade que já está deixando saudade. E assim nos deixa o mestre da arquitetura, o grande homem que desafiou o passar do tempo, Oscar Niemeyer, agora imortal em nossa lembrança. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.